Hoje é 8 de maio, um dia bastante importante. O dia que marca o final oficial da Segunda Guerra Mundial, há exatos 80 anos, 8 de maio de 1945. Conflito que nós sabemos, ceifou milhões de vidas inocentes, especialmente no cenário da Europa, mas também no norte da África, na Ásia, no Pacífico Sul, e enfim. Um conflito motivado por ideias do Partido Nazista, ideias da extrema-direita alemã da época, que hoje, 80 anos depois, julgávamos que essas ideias estavam todas mortas e enterradas. Mas, para surpresa de todo mundo com bom senso, muita gente está defendendo essas mesmas ideias hoje. Nós esperamos, pedimos a Deus que estas ideias não prosperem mais, não sigam adiante, porque nós todos já vimos o desastre que foi quando estas ideias foram implementadas. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, não. Quero lembrar de outra data importante que tem a ver com o 8 de maio. Hoje é o dia da lembrança de Juliana de Norwich. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. O nome de Juliana de Norwich não é tão conhecido assim aqui no Brasil. Norwich, uma cidade na Inglaterra. Juliana viveu na virada do século XIII para o XIV, ou seja, Idade Média. Ela, vivendo em um momento muito complicado da Europa na época, a chamada peste negra, que ceifou milhares e milhares de vidas na ocasião, foi a pandemia que eles enfrentaram naquele tempo. Com 30 de idade, ela caiu doente e alegou ter recebido visões nas quais ela viu a cena da crucificação de Jesus e aconteceu que ela ficou completamente restabelecida de saúde. Saúde totalmente restaurada, de uma maneira inesperada e sobrenatural. E Juliana então foi para um claustro e a história registra que a sua única companhia era um gato. Por isso, todas as imagens, os ícones, as representações artísticas de Juliana de Norwich a apresentam com o gato ali do lado dela. Mas ela não estava presa numa cela, não era exatamente assim que acontecia. Ela recebia visitas de pessoas, porque a sua fama se espalhou na região daquela cidade ali, de Norwich, e pessoas que iam para se aconselhar com ela, para pedir que orasse por ela e tudo. E ela sempre atendia as pessoas. Juliana de Norwich escreveu um livro, Revelações do Amor Divino, e no qual ela, lá pelas tantas, pergunta sobre entender a Deus. Se é possível entender a Deus. Estou fazendo aqui uma simplificação do argumento dela. E ela diz, Deus é amor. É o que ela fala. Deus é amor. Juliana de Norwich é a primeira mulher na história a escrever e publicar um livro na língua inglesa. Me refiro aqui especificamente ao mundo da língua inglesa. A primeira mulher que escreveu e publicou um livro em inglês, na Idade Média, como eu disse há pouco aqui. Bom, aí você está me acompanhando aqui e vai pensar, mas quem é que vai fazer o que ela fez? Quem é que vai entrar para um claustro hoje? Ninguém mais faz isso. E eu vou concordar com você se você disser assim. Mas mesmo que ninguém faça exatamente, literalmente como a Juliana fez, e não é isso que eu estou defendendo aqui, ela nos ensina muita coisa. Porque ela se retirou, imagino que naquele tempo era mais fácil fazer isso, se retirou, não completamente, como eu falei aqui, ela recebia visitas, ela tinha contato com pessoas, mas ela queria ter um tempo para meditação e oração. E aí está o grande desafio que a Juliana de Norwich nos apresenta, tantos séculos depois do seu tempo. Nós vivemos um tempo em que todos estamos conectados constantemente, o tempo todo. De cada 24 horas tem pessoas que estão ligadas ali no TikTok, Instagram, conversando com os outros no WhatsApp, 19 de cada 24.
Uma coisa impressionante. A pessoa não consegue largar o celular, largar o WhatsApp por segundos que seja, de tão viciante que é. Né? Pessoas que, por exemplo, estão dirigindo o carro, param no semáforo e ali naqueles quantos segundos? 30, 40, não sei, que o semáforo, né, a luz vermelha está fechada para os veículos, a pessoa já pega o celular e já vai ver ali, ou seja, não consegue se desconectar de jeito nenhum. Juliana de Norwich nos lança este desafio. Você já tentou parar por um tempo, desligar o seu telefone, deixá-lo longe de você, ou colocá-lo no modo avião, se desconectar de tudo e tentar, respira lentamente, estar na presença de Deus, pensar nas coisas, nos assuntos relacionados ao transcendente, orar, pela fé, contemplar a divindade, parar e nessa hora, pelo menos tentar não pensar em outras coisas, não preocupar com as contas que tem a pagar, não ficar com aquela ansiedade, aquela aflição de ver qual que é a última atualização de status em Instagram ou Facebook ou coisa parecida. Aquietar-se na presença de Deus. Os salmos nos falam isso. A poesia hebraica de 3.000 anos atrás, muito tempo antes até de Juliana, nos falava, já os poetas sagrados do Israel Antigo nos falavam da necessidade da gente parar e aquietar na presença de Deus. Lembre agora de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Jesus tinha amizade com aquelas duas irmãs e com aquele irmão, né? Esse trio, né? Duas irmãs e um irmão, Marta, Maria e Lázaro. Jesus tinha uma proximidade muito grande com esse trio. E ele vai visitá-los na casa deles, os irmãos moram juntos, a gente pressupõe que os pais já haviam falecido, nenhum dos três havia casado ainda. E aí a Marta correndo o tempo todo para lá e para cá, e Maria para ouvir o que Jesus está ensinando. Nós temos que aprender com Maria, que estava fazendo aquilo que os salmos já diziam tanto tempo antes, aquietar-se na presença de Deus. Um tempo para meditação, um tempo para silêncio diante de Deus. Aquilo que Juliana dedicou a vida dela a fazer. Aquela experiência que ela teve, que eu mencionei aqui, que ela ficou doente e foi curada, né, de uma maneira absolutamente inesperada, surpreendente. Ela estava com 30 de idade. E viveu pelo menos mais uns 20 anos, ou 20 e poucos anos depois disso, né, neste isolamento. Eu vou repetir que nós não vamos ter que fazer hoje, é impossível que nós façamos exatamente como ela fez, mas pelo menos podemos dedicar um pouquinho de tempo por dia para desligar de tudo, de rádio, de YouTube, de WhatsApp, de TikTok, desligar de tudo. Respirar lentamente, meditar em Deus, estar na presença de Deus. É um desafio que Juliana de Norwich nos apresenta. Juliana de Norwich, presente. Você já tinha ouvido falar dela? Coloque aí nos comentários. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Clica na mãozinha do joinha se esse conteúdo faz algum sentido para você. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.